conheceu a Cristo primeiro que eu. Aí ela me chamou para o casamento dela, para ser padrinho. Opa, vamos ser na hora, né? Já tinha passado pelo novo nascimento, só que até então não sabia de nada. Aí eu fui para o casamento todo, né, sem intenção nenhuma. Aí chegamos lá, quem foi ministrar o culto, né, ou ministrar o casamento, né, dar a bênção para os noivos, foi o pastor Bibiano. Ali eu ouvi ele pregar a primeira vez e parece que aquilo ali me encheu. Até no dia que eu fui conversar com o meu pastor, que é o pastor Bibiano, né, eu sentei e conversei com ele e falei, cara, você me ganhou com uma palavra. Que quando ele estava falando sobre o casamento, né, ele falou, o Elson e a Maiara, eles estão transbordando o amor de Cristo. Parece que a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, rapaz, mas o que é isso? Sabe? E despertou uma sede, uma fome que eu nem sabia que tinha. Ele falou, transbordando o amor de Cristo. Eu falei, rapaz, acho que eu quero isso para mim. Né? Aí aconteceu o casamento, a cerimônia, tal, deu a bênção, e todo mundo foi para suas casas, né? E nisso eu não sabia, né, que igreja que era, não sabia quem que era esse pastor Bibiano, né? Falava, que é esse cara novinho aí, pastor? A gente tem essa impressão quando a gente olha para ele, né? Mas ele é um homem muito sábio e usado por Deus. E no decorrer da minha caminhada, passou o casamento dela e ela sempre postava e sempre me mandava coisas de Deus para mim, né? Mas eu nunca dei moral, nunca me atentei a nada. Mas um certo dia eu em casa, acho que eu estava bem mal nesse dia, aí ela postou muitas coisas. Aí eu fui vendo e chegou um post que estava o seguinte, que ia começar um grupo de jovens chamado Tribo. Do nada, já respondi na hora, eu quero participar disso aí. Aí ela deu glória a Deus, porque ela já orava por mim, né? Porque as pessoas que estão em Cristo, ela ora para as pessoas que não conhecem a Cristo, para que venham a conhecer. Aí então, eu falei que queria participar, e sem saber de nada, o que era. Aí ela, não, glória a Deus, vou te colocar no grupo. Me colocou no grupo. E ia acontecer o primeiro encontro da tribo, só que não era na igreja. Era na casa de um dos líderes. E eu, né, eu vou, né, tá, fui. Na hora que eu cheguei lá, essa amiga minha não foi. Aí eu, gente, no meio de todo mundo sozinho, sem conhecer ninguém. Mas como que Deus é tão bom, que Ele já tinha preparado tudo, que quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido, cara. Eu olhei assim, cara, como assim? Esse aqui que é o meu lugar? Sabe, sem saber nada de igreja ainda, sem saber nada quem que era Jesus, nem conhecia Jesus direito, né? Porque a gente só ouve falar. Aí então esse culto lá na casa do irmão Tico, foi até na casa do irmão Tico, aí eles me abraçaram, me receberam, e aquilo ali eu achei tão bom, eu falei, cara, acho que é isso que eu quero para mim. E até então não sabia qual igreja, por quê? Porque a Maiara, ela casou com um irmão que era da Assembleia de Deus. E na minha cabeça o que eu pensava? Uai, se ela casou com ele, então ela vai para a igreja dele. Então esses jovens aqui é da Assembleia de Deus. Sim, é isso que eu estava pensando. Mas aí eu fiquei com vergonha no dia de perguntar, onde que é a igreja? Né? Não conheci ninguém praticamente. Aí no outro dia eu mandei mensagem para um líder, que era o Pedro, na época. Falei, rapaz, eu gostei demais, eu quero ir na igreja. E onde que fica? Né? Todo assim, sem jeito. Aí ele falou, nossa igreja fica ali, em frente à Seara. Aí meu mundo caiu. Por quê? Porque quando eu mudei para Rio Verde, né, sempre trabalhei na retífica do meu cunhado. E sempre fiz o mesmo trajeto para ir para o meu serviço, todos os dias. E esse trajeto passa na porta da igreja. E nunca tinha reparado nessa igreja. Nunca tinha visto nada. Eu falei, já passava, mas tinha só um galpão. Não via nome, não via nada, sabe? Ou seja, eu estava cego, né? Enquanto Cristo não veio e removeu as escamas, aí que eu pude ver verdadeiramente, né? Ou seja, ele estava ali no meu caminho o tempo todo, mas como a gente é cego e acha que sabe de tudo, né? A gente vive pelas nossas verdades, então eu não pude enxergar Cristo, né? Sem que Ele venha e remova as escamas dos nossos olhos. Então, a hora que minha ficha caiu, eu falei, rapaz, esse trem aqui tá diferente, né?
Você vê que parece que foi tudo já se encaixando, sabe? O casamento da Maiara, ela postar sobre o grupo de jovens, eu espontaneamente querer isso, ou seja, é um clamor que está dentro da gente, né? Só quando Cristo desperta isso é que a gente vai entender. E é interessante que Deus ele vai trabalhando por etapas, né? Primeiro ele fez com que você passasse pela experiência, né, da festa, do efeito da droga que você usou. E aí a partir daquilo ali você continuou indo, mas você via que aquilo ali já estava te causando uma tristeza, algo estava te incomodando. Sim. E sem você saber, o Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração, né? Porque primeiro ele colocou em você uma insatisfação daquilo que você estava vivendo, para que você tivesse a vontade de conhecer a igreja, né? De ir no culto de jovens. E você foi ali no casamento e o pastor Bibiano, sem a intenção, né? Sem a intenção, porque ali ele estava fazendo um casamento, a palavra dele tocou no seu coração, né? E aí você ficou curioso com aquilo ali. Então, assim, primeiro o Senhor ele vai colocar essa sede em nós, vai colocar essa curiosidade no nosso coração. Poxa, de você olhar e falar, nossa, eu quero viver isso aqui, eu quero conhecer isso daqui. Até eu e minha esposa, a gente estava lendo devocional, não sei se foi hoje ou foi ontem. Eu posso ouvir as pessoas falar de Deus, mas não tem como eu conhecer Deus de ouvir alguém falar. Eu preciso tomar a iniciativa, eu comigo mesmo, ter essa iniciativa de conhecer ao Senhor. Porque o Senhor ele vai trabalhar de uma maneira individual em cada pessoa, e aí depois ele vai trabalhar como ele trabalha aqui em comunhão com os irmãos. Isso é muito maravilhoso. Verdade. Isso é muito bom. Então, continuando, chegamos, né, nesse momento que eu quero viver isso, eu quero isso para mim, mas eu não sabia de nada, né? Não tinha conhecimento da palavra. Aí então o que aconteceu? Eles falaram que era aqui, em frente a Seara, minha ficha caiu. Aí ia acontecer o primeiro culto aqui na igreja. Até então eu não tinha, né, aceitado Jesus, não tinha ainda, né, entregue a minha vida ao Senhor. E no primeiro culto, né, aquele culto maravilhoso, louvores, aquele foi mexendo comigo. Aí no final do culto sempre tinha uma rodinha. Sempre uma rodinha para aceitar Jesus, né? Davam nas mãos das pessoas e quem quisesse aceitar Jesus, apertava a mão do irmão do lado. E eu, claro, espontaneamente fui o primeiro a apertar a mão, né? Aí o pessoal veio, orou por mim, e aquilo foi tão bom, foi tão maravilhoso. Aí começou a minha conversão. Aí eu chegava em casa, como que eu era muito, né, do baile funk, do forró e tudo mais, gostava muito de dançar. Porque meu pai, né, lá na minha cidade, tem um apelido de dançarino. Porque ele bebia, aí ficava na rua dançando, fazendo festa toda alegre, sabe? Então esse já vinha lá desde da água boa, né? A gente dançava muito forró, todas as festas de família sempre assim, forró e cachaça, né? Então eu gostava muito de dançar. A primeira coisa que foi mudando na minha vida foi as músicas. Porque no meu celular, na minha playlist, era só proibidão, era só eletrofunk, só essas músicas assim que me levavam ao pecado sexual. Porque o meu ponto fraco é o pecado sexual, ou seja, eu me relacionava com mulheres, todo dia uma mulher diferente, né? E aquilo ali foi me matando aos poucos. Porque, claro, a gente não sabe, a gente se entrega, acha que é bom, acha que é moda, ser pegador, não sei o quê. Mas aquilo ali, de certa forma, cria laço com as pessoas, né? Um laço de alma. E com o passar do tempo, você vai acumulando coisas na sua alma, feridas na sua alma, que para ser curadas levam muito tempo. E você carrega essas feridas para outros relacionamentos. Então muitos relacionamentos meus não davam certo, porque ia se repetindo aquelas coisas, né? Coisas que já vinha sendo uma bagagem, que ia sendo carregada. E isso foi, né, me quebrando no meio. Aí Cristo, como ele é tão bondoso, ele começou a me lavar. A primeira coisa foi as músicas. Eu excluí todas a minha playlist, tudo, e comecei a pôr louvores. Acho que o primeiro louvor assim que eu me apaixonei foi Aquieta Minha Alma. Aquieta minha alma,
Sim, aquilo ali, você mexia comigo. Aí tinha uma irmã que cantava aqui, né? Ela cantava, mas passava tanta unção, né? Quando ela cantava, e aquilo ali foi me transformando. E nisso, o pastor Bibiano, ele me reconheceu, né? Reconheceu a minha chegada e tal.